Eita, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus e praticantes também, né? A gente não pode só ouvir, tem que praticar também. Eu quero falar sobre hoje de Gênesis, livro do Gênesis, capítulo número 3, versículo de 1 a 11, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do meio do jardim? E disse a mulher, a serpente, né? Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos e ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Pronto, só até aqui. Olha, meus queridos e amados ouvintes, o pecado que Adão cometeu juntamente com Eva, porque ele não estava mais sozinho. Deus tinha feito uma companheira para ele, da costela dele. E aí a gente começa a observar a astúcia do maligno usando a serpente. Veja bem, muitas vezes a gente está assim meio desapercebido, como diz a palavra de Deus, e a gente começa a matutar no quengo e o lapeta chega para você, mas ele não chega dizendo o que é pecado, não. Ele chega fazendo muitas vezes a pergunta que a serpente fez a Eva. Veja como foi a pergunta, né? Ela diz assim: Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, o lapeta sabia que Deus tinha ordenado a Adão e Eva não comer apenas daquela árvore, mas a pergunta foi outra. Entendeu, irmãos? A gente precisa ter cuidado com as ofertas do cão. Porque às vezes a gente tá assim meio... Tem dia que a gente amanhece fraquinho, aí vem aquelas ofertas, né, irmãos? Que se você der bobeira, vai tirar você de tempo, como tirou Eva de tempo nesse momento aqui. Nessa situação aqui, Eva saiu de tempo com a pergunta que foi feita, porque não foi dessa forma que Deus disse. Deus havia ordenado o que para Adão? Adão, está aqui. O jardim é teu, cuida dele, come de todas as árvores.
Agora, nessa árvore aqui, você não toque. Sabe por quê, irmão? Porque Deus sabia que ia ter consequências. Mas, irmão Miranda, e por que Deus não tocou no coração de Adão para que ele não comesse de jeito nenhum daquele fruto? Porque Deus, quando colocou Adão lá, ele deu livre-arbítrio para Adão. Ele disse, você pode fazer. Agora cabe a você. Quando Deus me fez, ele disse, Miranda, você pode fazer. Agora cabe a você não fazer. Você sabe o que é certo? Sei. Você sabe o que é errado? Sei. Do mesmo jeito foi com Adão. Peraí, Deus não proibiu ele, Deus não deu a ordem a ele, Adão, não coma. E inclusive derna de menino que a gente aprendeu que se comesse uma maçã, quando a gente era menino, a gente aprendeu que a maçã era o símbolo sexual e o pecado era o sexo. Coisa interessante, né, irmão? Assim como a gente aprendeu, tinha as cartilhas que a gente aprendia na escola, que o homem veio do macaco e foi evoluindo, essa coisa, hoje não existe mais. Foi abolido esses negócios porque a turma viu, os cientistas viram que realmente o homem foi feito por Deus. Mas a gente estudou sobre isso quando era menino, né? Os mais velhos estudaram sobre isso. Do mesmo jeito a gente estudou, aqui a gente viu, tinha aquelas cartilhinhas que vinham uma maçã, que era como que fosse o símbolo sexual, porque o sexo era pecado. Dizia-se nas escolas e onde a gente passava naquela rodinha e tal, que o homem pecou porque fez sexo com Eva. Adão pecou porque fez sexo com Eva, porque ele só fez sexo porque comeu a maçã. Tava tudo embananado, irmão. Isso não existe. Se Deus botou Adão e Eva lá e disse crescer e multiplicar, e não tinha outra forma de multiplicar se eles não tivessem mantido a relação sexual para gerar meninos e meninas e se multiplicar a humanidade. Mas o Lapeta inventou isso, botou na cabeça de alguém que isso aí era pecado. O que é pecado? É o sexo ilícito, o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento. Isso aí sim é pecado, mas a relação entre homem e mulher, se for lícita, não. Casou, então é lícita, é uma relação lícita, tá certo? É uma relação normal, sem pecado. Mas veja bem, voltando aqui, irmão, Miranda, você saiu do contexto? Não saí não, tô só explicando que aí era uma maçã, né? Mas não foi maçã nenhuma. Ninguém nunca disse que era um abacaxi, que é um troço difícil de descascar, ou um pepino, que a maioria das pessoas não gosta, não. Era uma maçã, que a maçã todo mundo gostava, aquele negócio todo, né? Mas aí, irmãos, o Lapeta veio com essa pergunta e gerou consequências para Adão e Eva. Qual foi a primeira consequência que gerou para eles? O que foi que aconteceu com eles? A partir daquele momento, a Bíblia está dizendo aqui que os olhos deles foram abertos e eles passaram a conhecer o bem e o mal. Se eles passaram a conhecer o mal também, é porque até aquele momento eles só conheciam o bem. É lógico, é claro, está clara a situação. Até aquele momento eles só conheciam o bem, mas a partir do momento do pecado, eles passaram a perceber também o mal, como algo infinito, eterno, que aí pronto, cometeu o mal. Acabou. Por que ele cometeu o mal? Qual foi o mal que Adão cometeu, irmão? Qual foi o mal que Adão cometeu? Foi desobedecer ao seu Criador. E a Bíblia diz que isso respingou em toda a humanidade. Toda a humanidade pereceu por causa do pecado de Adão, até a chegada de Jesus. Entendeu, irmãos? Então, o pecado se fez a partir daquele momento da desobediência de Adão. Aí ele pecou contra Deus. Irmão Miranda, e hoje, trazendo para a prática de hoje, como é que a gente peca? Desobedecendo a Deus. A palavra de Deus diz: não mate, não roube, não cometa falso testemunho, não minta. Entendeu? Não se corrompe, Miranda, você não pode se corromper. Olha, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: tudo
me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele estava olhando para as coisas e estava pensando assim, olha, irmão, eu posso fazer tudo isso aqui, eu posso fazer, eu posso me corromper, eu posso roubar, eu posso trair, eu posso... Aí ele diz, mas segundo a palavra de Deus, me convém fazer estas coisas? Não, então eu não vou fazer. Era a mesma coisa de Adão ter pensado, claro que para nós é muito fácil contar a história, né, irmãos? Mas era muito fácil Adão ter pensado assim, peraí, ou Eva ter pensado também, né? Peraí, Deus não disse que não era para a gente comer, por que que a gente vai comer? Então, eles desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus. Do mesmo jeito estamos nós nos dias atuais, meus irmãos. Deus diz, não é para... Miranda, não vá por aí. Aí você teima e vai. Você está fazendo o quê? Desobedecendo a Deus, pecando contra Deus. Entendeu? Aí você vai pagar pelo preço do pecado que você cometeu. Não tem como fugir disso, irmão. Entendeu? Essa regra aí não tem como fugir. Deus deu o exemplo para Adão. Adão, você pecou, pequei, Senhor. Adão, tu estás aonde? Eu tô aqui escondido, Senhor. Mas escondido por quê? Não, Senhor, eu descobri que eu estava nu. Você está nu? Mas peraí. O que foi que aconteceu, meu filho? Conta para mim. O que foi que houve contigo? Aí, não, Senhor, porque... veja bem. Olha uma coisa interessante, irmão. A gente nunca assume as coisas sozinho. É verdade ou não é? Por que que ele não chegou e disse assim, Senhor, eu pequei contra o Senhor disse que não era para mim comer da árvore, aí eu fui e comi. Aí ele diz, ó Senhor, a mulher que tu me deste, aquela mulher que o Senhor me deu, eu não estava sozinho, Senhor, tava, tu não me deu a mulher? Deu, pronto. Ela fez com que eu comesse do fruto da árvore que o Senhor disse que não era para mim comer. Aí Deus chega e diz assim, ô Eva, o que foi que houve contigo? Aí ela também não quis assumir a responsabilidade. Ela disse, olha Senhor, a serpente me enganou. E por que que nós somos enganados, irmão? Sabe por quê, irmão? A mentira é do lapeta, a enganação é do lapeta. Tudo que vem de ruim é daquela praga. E a gente não sabe que é dele as coisas que vêm de ruim. Por que que a gente faz sabendo que é dele? Porque Deus não traz nada ruim para ninguém. Deus não quer nada ruim para ninguém. Deus não bota nada ruim na cabeça de ninguém. Se é ruindade, se é coisa desagradável, vem do lapeta. Então a gente tem que se ligar nesse negócio e dizer assim, ei, peraí. Inimizade não é de Deus. Entendeu, irmão? Não sei se eu estou falando para alguém nesta tarói. Inimizade não é de Deus. Como danado que o caboclo diz assim, irmão, eu não suporto fulano, eu não vou com a cara de fulano, eu não quero amizade com fulano. Pronto, aí tá medonho, irmão. Sabe por que tá medonho? Porque como é que você vai pro céu, se fulano vai também, você vai ficar com ele lá? Me diga como é. Como é que você vai suportar fulano lá no céu, se vai todo mundo pro céu? Teoricamente, né? Então, um dos dois não vai, porque um não vai suportar o outro. Então, acabe com esse negócio hoje de inimizade, essa coisa toda. Isso não vem de Deus, não. Tudo aquilo que é prejudicial para nós não vem de Deus, não, irmão. Não tem como vir de Deus, não. Claro que tem coisa que a gente provoca, mas a maioria das coisas ruins é do lapeta. Ó, o lapeta veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então ele não vai ficar satisfeito nunca com as coisas boas desta vida, de jeito nenhum. Tanto que ele foi lá e disse, coma Eva, através da serpente, né? A serpente falou com Eva, Eva comeu, deu para Adão, e aí quando Deus chegou, o negócio já tinha acontecido. Já estava esculhambado. Por causa da desobediência de Adão com Deus. E com a gente não é diferente. A gente começa a desobedecer a Deus e vai descambando o negócio, e quando você pensa que não, já foi, já era.
já era. Apesar que hoje a gente tem a graça de Deus sobre as nossas vidas e a gente tem o arrependimento dos pecados. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas, irmão Miranda, então eu me arrependi, deixei o pecado que eu cometi, tá tudo esquecido, tá? Só lembrando uma coisa, você vai pagar pelo preço do pecado que você cometeu. Olha, deixa eu perguntar um negócio pra você. O camarada que cometeu um crime, ele vai ser condenado ou não? Pela justiça terrestre, ele deve ser condenado e vai pagar pelo seu crime. Embora que ele não cometa mais, acabou, não cometeu mais, mas ele tem que pagar pelo erro dele. Então, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu fui perdoado por Deus. Mas as consequências vêm. As consequências vêm. Então é melhor a gente pensar duas vezes, porque, olha, veja bem, se você está com Cristo, você é nova criatura, o Espírito Santo de Deus habita em você e pode ter certeza que antes de você pecar, de você errar, ele vai dar um alertazinho. É tipo uma buzinazinha no nosso Kengo, dizendo assim: ei, Miranda, não vá não, não faça não, isso é errado, Miranda, tá errado. Mas aí eu vou e digo assim: não, mas é bom, eu vou fazer. Aí faz e termina se ferrando. A verdade é essa, irmão. Então, irmão, pelo amor de Deus, vamos pensar, vamos meditar, vamos pensar 2, 3, 10 vezes antes de cometer o erro. Porque senão o erro vai nos levar a coisas mais graves. A gente termina perdendo a nossa salvação por causa de uma besteira, muitas vezes, como aconteceu aqui com Adão e Eva quando cometeram o pecado. Eles pecaram, e a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aí Jesus Cristo veio para a nossa regeneração, para a nossa reconciliação com Deus. Mas para isso, ele teve que morrer, custou um preço muito alto, irmão, que foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Então você que está pensando que não tem jeito, tem jeito. Se arrependa, deixa que você vai alcançar a misericórdia de Deus na sua vida. Mas é necessário se arrepender. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós ainda estamos vivos, de pé, por causa da misericórdia de Deus. Então preste atenção. Com quem é que você está conversando? Que voz você está ouvindo? Nós precisamos ouvir, entender a voz do Espírito Santo de Deus e praticar a palavra de Deus se quisermos chegar no céu. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.